Fala, meu povo, bom dia, paz do Senhor, Deus seja na vida de cada um de nós. Eu tô aqui hoje, eu sou a professora Isis e eu vim trazer aqui um café com Deuteronômio. Como eu comentei aí nos vídeos anteriores, eu me propus nesse momento de férias de estar lendo o livro de Deuteronômio. E à medida que a gente vai lendo, alguns versículos vão ressaltando a nossa mente, a nossa visão, nosso coração, ele vai se abrindo para alguma palavra. E aí eu vou fazendo algumas breves anotações, e essas anotações são mesmo para eu me lembrar depois de alguma coisa que eu li, mas mais do que isso, é porque aquilo para mim naquele momento da leitura se tornou vida, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, ela entra na divisão das juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus ela não é só uma escrita, ela é vida, ela é transformação. E nós estamos aqui chegando perto do Natal, e eu quero trazer uma palavra aqui falando sobre os nossos filhos, tá bom? Em Deuteronômio, quem viu o primeiro vídeo, deu aquela breve explicada, dizendo que no começo aqui de Deuteronômio, Moisés vai relembrando o povo das próprias experiências que aquele povo tinha tido com Deus. E isso é muito importante, meu povo, é muito importante, meus irmãos, por quê? O que faz a gente ter certeza que a gente ama o Senhor e anda com Deus são as nossas experiências pessoais com Ele. Quando a gente vive experiências dos outros ou fica se pautando no que Deus fez com os outros, a gente acaba perdendo a nossa certeza e a nossa fé. Então Deus, Ele é um Deus que mostra na vida do outro coisas maravilhosas que Ele fez e que Ele pode fazer ainda hoje, mas Ele quer ter experiências comigo, experiências com você, experiências únicas, pessoais, para que Ele possa realizar na sua vida, em primeiro lugar, aquela mudança maravilhosa que vai preencher a tua alma, para depois, através da sua vida, você abençoar outras pessoas, começando pela tua casa. E o maior problema para mim que eu percebo, né, na minha vida e na vida de muitas pessoas, é que muitas vezes nós queremos falar muito, falar, e a gente pouco quer agir ou demonstrar. E é comum quando nós estamos na igreja, meu marido chegou, pode ser que um barulho comece, mas faz parte do nosso vídeo, né? Isso é ser família, isso é estar em família. Então ele chegou, meu esposo maravilhoso, mas não tem problema, a gente vai continuar essa conversa. Então, como eu estava dizendo, eu dei uma paradinha rápida só para acolher meu esposo. Aqui do lado eu tenho uma cadeira, e essa cadeira ela é proposital. Essa cadeira, ela traz para nós um pouco do que essa palavra de hoje ela vai nos motivar e nos inquietar a pensar sobre isso. Como eu estava comentando, em Deuteronômio ele vem trazendo as informações, né, as lembranças do que Deus havia feito. E se a gente não tiver as nossas experiências com Deus, como que a gente vai falar de um Deus que é vivo e poderoso se nem nós sabemos se ele é vivo e poderoso? É igual quando alguém está com dor de cabeça. Está com dor de cabeça, qual que é a nossa pelo menos a minha primeira instrução? Toma um dipirona. Porque eu sei que o dipirona, pra mim, ele é bom, ele tira a dor e rápido. Há quem possa dizer, não, dipirona não é bom, eu prefiro paracetamol ou qualquer outro composto. E dentro disso tudo, o que faz a gente dar as nossas opiniões ou dar as nossas instruções? É a experiência que a gente tem com aquilo. E aqui em Deuteronômio, no capítulo de número 6, o verso é o 20 e o 21. Ele traz uma informação muito interessante sobre o cuidado com os nossos filhos, sobre o lidar com eles. E diz, quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos
e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então aqui ele está dizendo, ó, quando teu filho te perguntar no futuro sobre os estatutos, os juízos que Deus deu para você, para nós no caso, né? O filho ali perguntando, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E ele continua falando. Mas o que me chamou a atenção muito forte aqui nesse verso, não é que muitas vezes a gente tem que ficar nós falando. Embora é preciso pregar a palavra, é importante nós pregarmos a palavra, anunciarmos a palavra, mas aqui ele traz para nós a curiosidade de alguém sobre algo. E nessa hora a gente tem que ter as nossas experiências, a gente tem que ter aquilo que Deus deu para nós, para a gente poder oferecer para o outro depois, não é verdade? Então, por isso que eu deixei essa cadeira aqui. Essa cadeira, vamos imaginar que os meus filhos sentaram aqui. O seu filho sentou do seu lado. E muitas vezes eles sentam do nosso lado e ficam a princípio calados, quietos, só observando. Mas existem inquietações, existem curiosidades, existem coisas que eles querem perguntar, dúvidas que eles têm. E quando que essas dúvidas elas serão externalizadas aí e trazidas para nós? Quando houver uma posição de acolhimento, uma posição de que, como é que você está? Senta aí, fica à vontade. Quer perguntar alguma coisa? Não quer? Então fica aí. E muitas vezes a gente não tem tempo, não tem ânimo, não tem vontade e é pior ainda se a gente não tem experiências para compartilhar ali com os nossos filhos, né? Isso eu acho que é o mais triste, é não ter as experiências, não ter experiência com Deus, não ter uma experiência talvez até de fracasso, para você depois explicar para ele como que você superou aquele fracasso. Porque muitas vezes a gente quer viver uma vida só de bons testemunhos, não é verdade? Sempre a gente quer assim, quer contar o testemunho da compra, maravilhosa, quer contar o testemunho da conquista, maravilhosa, quer contar o testemunho só das belíssimas coisas que a gente tem na vida. Mas todo mundo passa por decepção, sofrimento, fracasso, vergonha, raiva e vários sentimentos. E os nossos filhos, eles estão aí no mundo, e mais do que nunca, um mundo acelerado, um mundo cheio de informação, um mundo com tanta informação que nem eu muitas vezes sei algumas coisas. Tem coisas que meus filhos falam assim, nossa mãe, como que você não sabe? Eu não sei, não vi, não descobri ainda essa novidade. E um mundo tão diferente do que pelo menos eu, meu esposo e outras pessoas da minha idade mais ou menos viveram. E nós nos vemos o quê? Muitas vezes sem experiências ou sem essa conversa. Porque aqui, em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 20, é muito claro Moisés dizendo para o povo, quando teu filho te perguntar no futuro, perguntar sobre coisas que vocês viveram ou coisas que nós impomos, né? Colocamos como regra. Porque aqui ele fala sobre testemunhos, estatutos e juízos. Testemunhos são aquilo que a gente conta, né, de bom que aconteceu ou de difícil, uma situação delicada. Estatutos são leis, são regras. E aí tem o juízo, que é o quê? O porquê que, né, a finalização daquela causa, se deu por bem, se deu por mal. E aí, de repente, a gente olha Moisés dando essa instrução quando ele te perguntar, e muitas vezes o filho vem perguntar, e nós não temos, assim, uma cadeira disponível para que ele sente, para que a gente se olhe, para que a gente converse. Então, nesse café de hoje, com o livro de Deuteronômio, eu quero te dizer que você traz para sua família e para os seus filhos aquilo que você acredita, né? E se você não tem nada que você acredita, então eles vão acreditar em alguma coisa que o mundo lá fora vai oferecer. Tenha tempo, tá bom? Para você viver a sua experiência com Deus em primeiro lugar. Porque não adianta eu querer que o outro viva se eu não tenho a minha experiência.
Então tenha tempo para você viver com Deus a sua experiência. Aí depois, peça ao Senhor oportunidades para que você compartilhe as suas experiências, mas não para se colocar acima do outro, mas para mostrar para o outro que Deus se importa com ele como ele se importou com você também. Então vamos fazer uma oração em nome de Jesus. E nessa oração você vai orar também. Você não vai só abrir as mãozinhas para receber. Você vai orar. Você vai pedir para Deus: Deus, eu quero ter minhas experiências. Senhor, eu quero ter o meu convívio com o Senhor. Senhor, eu quero viver nos dias de hoje, que parece que não acontece mais nada. Eu quero viver as minhas experiências. Jesus está vivo e Ele quer ter intimidade com você. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus querido e amado, Senhor, é para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor que nós nos reunimos em oração aqui agora. Mediante, meu Pai, essa palavra tão preciosa no livro de Deuteronômio. Pai querido, quantas experiências será que nós já temos contigo? Ou que de repente até hoje não tivemos, mas que a partir de hoje nós podemos ter. Pai, é com muita alegria que eu coloco perante o Senhor a minha vida e a vida de todos que comigo oram nesse momento. Porque eu sei que o Senhor não nos engana. Eu sei que o Senhor não nos deixa confundidos. Eu sei que o Senhor, ó Pai, é um Deus bom, é um Deus de amor, é um Deus que se preocupa conosco e que em breve virá. Jesus voltará. Então, nesse momento, Pai, eu não sei qual é a necessidade desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que ora comigo. Mas eu sei que o Senhor tem, meu Pai, suprimento para toda e qualquer necessidade. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor entre com providência na minha vida, porque eu preciso das Tuas providências, na minha casa, na minha família, entre aqueles que eu amo e aqueles que porventura eu tenho dificuldade de me relacionar. Pai querido, vem com Teu poder e me ajuda a vencer, ó Deus, as minhas dificuldades, as minhas demandas. E abençoa a vida desta pessoa, Pai. Entra com providência. Cura, liberta. Pai, eu não sei qual é a necessidade, mas o Senhor é vivo, poderoso, eficaz. O Senhor sabe todas as coisas e o Senhor tem poder para desmontar toda a ação do inimigo, pôr por terra toda a ação das trevas. O Senhor pode, meu Pai, com Teu poder, em nome de Jesus, quebrar todo o laço do passarinheiro. Senhor, então, se houver algum tipo de mal, alguma obra das trevas operando na vida desta pessoa, seja lá o que for, doença, enfermidades, falta de dinheiro, Pai querido, que se há alguma opressão maligna, seja o que for, Deus, que vem oprimindo a vida dessa pessoa, que cai por terra agora. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o que dois ligam na terra é ligado no céu. E se essa pessoa ora comigo, Pai, mesmo à distância, o Senhor é presente, porque o Senhor não mente, o Senhor é atemporal, o Senhor está acima do tempo. Então, em nome de Jesus, Pai, alcance essa pessoa. Assim como Jesus orou por nós lá enquanto Ele caminhava sobre essa terra, em João 17, Ele orou por aqueles que ainda creriam, queriam crer nele. Pai querido, e hoje, depois de 2026 anos praticamente da sua vinda, Pai, em nome de Jesus, o Senhor ainda opera. Então eu quero te pedir nessa hora, alcança essa pessoa, muda a história dela, assim como o Senhor tem mudado a minha história, a história da minha família e tem nos guardado. Alcança essa pessoa em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é justo, é fiel e o Senhor vive. Pai querido, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Recebe a tua bênção, como eu também hei de agregar aqui e receber a minha. Vamos caminhando juntos. Hoje eu parei aqui em Deuteronômio 6. Eu li um trechinho, de Deuteronômio 6, o verso 20 e 21. E se Deus assim permitir, depois eu vou trazendo outros capítulos, outros versos, outras coisas preciosas que estão no livro de Deuteronômio. Se cuida, como diz, um conhecido nosso, bebe água, liga para sua mãe se ela tá viva, se não tá, que Deus console o coração. Fala com alguém que você ama, tá bom? Um beijo, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo.